Agora a gente vai conversar com a Fabíola Crescentini, a doutora Fabíola Crescentini, que é geriatra. Vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19, vamos focar um pouquinho nesse grupo de idosos que é tido como grupo de risco e às vezes está aí, talvez seja você em casa, amedrontado, né? E precisando até mesmo de mais esclarecimentos sobre a doença. Eu converso com ela via Skype, a doutora Fabíola geriatra pela SBGG, pós-graduada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar e também conversa com a gente sobre atendimento domiciliar. Doutora Fabíola Crescentini, como vai? Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Não quero perder a oportunidade de saber um pouco mais sobre a Covid-19, essa doença tão traiçoeira e que a gente está entendendo dia após dia um pouquinho mais sobre ela, né? O que a gente pode hoje falar da Covid-19? Tem alguma novidade? Então, Cláudia, realmente, você falou uma coisa muito verdadeira, né? É uma doença muito traiçoeira, né? A princípio, a gente pensava que somente os sintomáticos passavam, depois a gente começou a entender que não, que os assintomáticos também transmitiam a doença. Depois a gente achava que só as pessoas mais velhas e com fatores de riscos evoluíam mal. Isso é verdade, eles evoluem mal, os mais obesos, mas a gente também vê muito paciente jovem com pouco fator de risco evoluindo mal também. Então isso deixa a gente assim muito desconfortável para bater o martelo sobre o tema, porque é uma doença nova e que a gente está conhecendo muita coisa dela agora, né? Mas a gente sabe que a população idosa e elas têm um maior risco de uma evolução ruim dessa infecção. E eu acho que todos os cuidados têm que ser mantidos. Então, os idosos ainda assim têm que se cuidar, ainda assim têm que se manter isolados. Eu sei que é uma tarefa muito difícil, porque a gente imaginava que isso iria se estender por 1 mês, 2 meses, e a gente já está aí batendo 4 meses desse isolamento, e isso gera uma série de ansiedades, né, nos nossos idosos e na sociedade como um todo. É verdade. A gente está aí às vésperas do Dia dos Pais e, ao mesmo tempo, como você bem disse, há 4 meses de distanciamento social. Vem um pouco de impaciência, a gente percebe que algumas pessoas relaxaram, afrouxaram as medidas de segurança. A minha pergunta em relação a essa data especial, o que a gente faz? Vale a pena visitar o pai? Se for para visitar, de que forma? Eu queria a sua opinião. Olha, eu acho que é risco, né? Tudo é arriscado. Eu não sei se vale a pena arriscar o pai por conta de uma data, né? Eu acho que a gente tem que homenagear nossos pais todos os dias e não apenas numa data. E assim, é até emocionante, porque a gente realmente fica mais emocionado quando tem uma data. Mas eu acho que assim, tem que entender que esse ano é um ano diferente e que a gente não pode botar eles em risco. Então, assim, não tem tantas comemorações que estão sendo feitas online, por WhatsApp, por aplicativos. Eu acho que as felicitações e o carinho pode ser manifestado dessa forma também, e não botar os nossos pais, né, nossos idosos em risco. Ok. Agora, a gente também Eu vou sabe, fazer menos. ao longo desses 10 anos de programa, eu conversei com vários especialistas e a gente sabe que as pessoas mais idosas, elas têm uma tendência maior à depressão. E esse distanciamento social, ele também favorece uma depressão, que a gente também sabe que é uma doença, e é uma doença séria para o idoso, né? Quando a gente coloca na balança isso, às vezes pesa o fato de perceber os pais mais entristecidos, né? Com saudade, se sentindo muito tristes. Como é que a gente age? E depois eu quero que você fale o que a gente pode fazer para que o idoso não se afunde nessa depressão ou não entre nessa depressão. Certo. Eu acho que assim, a principal coisa a ser feita é a conscientização. Então, assim, no início a gente
percebeu muita relutância dos idosos em relação a essa conscientização, mas acho que agora já está mais fácil. Então, assim, explicar o porquê do isolamento. Diminuir, sim, o número de pessoas na casa. Agora a gente está fazendo uma flexibilização das coisas, mas acho que ela tem que ser cautelosa. Então, por exemplo, né, no começo a gente pedia para diminuir fisioterapia, né, nos atendimentos domiciliares, principalmente, para diminuir o fluxo de pessoas na casa. Só que a gente foi vendo que também a falta de exercício desses idosos acabava acarretando um prejuízo importante de perda de força, e que isso está começando a ter que ser retomado. Então, a gente pede todas as medidas de precaução, né, desses profissionais que adentram na casa desse idoso. Então, eu acho que pode ser feito contato telefônico com mais frequência, chamadas por vídeo. A gente tem que deixar garantido, né, o auxílio de dispensa, auxílio de gerenciamento de medicações desses nossos idosos. Favorecer a realização de exercício físico, inclusão dos idosos nas tarefas, as atividades cotidianas. Fortalecer experiências novas para eles, ver se eles tomam gostos por outras coisas que eles não conheciam. Não esquecendo, né, de facilitar uma exposição solar, né, por pelo menos 15 minutos por dia. Então, assim, são medidas que a gente pode melhorar a qualidade de vida deles sem arriscá-los. Perfeito, eu acho que a gente já fica aí com ótimos conselhos, na verdade são presentes até que a gente pode colocar em prática no Dia dos Pais. Quem sabe o pai está precisando de uma fisioterapia ou de um profissional de educação física para ajudá-lo nos treinos, né? Isso seria então uma ótima alternativa. Eu quero muito te agradecer, queria só que você finalizasse falando um pouquinho mais desse atendimento domiciliar. Você já disse que vale a pena sim, com todos os cuidados, é isso? Sim, o atendimento domiciliar é uma ótima opção que a gente tem, não só nesse momento de reclusão, mas assim, o atendimento domiciliar, ele dá mais facilidade, maior conforto para o idoso, que geralmente tem uma dificuldade locomotora maior. A gente diminui a exposição hospitalar dessas pessoas. O atendimento em casa, Cláudia, ele aumenta o vínculo entre os profissionais e os pacientes atendidos. Você tem uma percepção real, socioeconômica e cultural daquela casa, podendo ter uma abordagem mais personalizada a esses pacientes. Você diminui o risco de internação, uma vez que você consegue detectar precocemente alguma patologia. Então, assim, tem inúmeras vantagens do atendimento domiciliar. E eu acho que é algo que tem que ser usado. A telemedicina também está aí para inovar, né, o atendimento e facilitar. Então, tudo isso acho que vem para nos agregar. E eu acho que isso para o futuro vai ter uma ótima aceitação para os nossos pacientes. Perfeito, e que seja no futuro próximo, já que é tão bom, né? Tão benéfico. Doutora Fabíola Crescentini, muito obrigada pela sua participação. O site é o www.homedoctor.com.br, tá certo? Certinho. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Bom revê-la, viu? Obrigada. A gente vai seguindo aí com mais informações, tá vendo que joia? Agora você é idoso, você é idosa, flexibilidade e também fazer buscas inteligentes, né? Ocupar-se da melhor forma possível, ocupar a mente com bons pensamentos, leia bons livros, assista filmes, pratique o seu hobby, descubra algo novo, né? Não perca a motivação pela vida, porque a vida é maravilhosa e você é importante demais, tá? Receba o meu forte abraço.